Gente, a ideia também é tipo diálogo, né? Eu vou estar aqui sozinha falando pra não ficar chato se vocês quiserem interagir, perguntar. Eu vou falar. A ideia é trocar um papo sobre como foi todo esse processo, né? Tipo, pra mim foi muito enriquecedor. Eu aprendi muita coisa no que diz respeito a, tipo, o mercado editorial, os rolês todos, tipo, até um livro ganhar forma é um corre. Existem várias etapas. Acho que eu, tipo, vou falar sobre isso. Acho da hora ter esse canal de diálogo com a quebrada, até porque muitas vezes a gente quer lançar o nosso trampo na rua e nós não faz ideia como, então acho muito importante e valioso também, tipo, poder fazer essa troca com geral, tá ligado? Vou falar um pouco disso. E aí, o livro ele é fotográfico poético. Quem deu essa ideia foi o Sandro. O Sandro, tipo, falou, gente, que tal a gente fazer não o livro do Salve ser um livro também fotográfico? E aí, tipo, a gente tem dois fotógrafos no coletivo, um é o Thiago, o outro é o Xuxão. A Gabi também fotografa. Sim, conhecer esses caminhos. Eu vou tentando interagir aqui, gente. Nunca fiz live assim só, nem pelo Insta, mas vamos aí. Sim. Então, tipo, a ideia de ser fotográfico também, esta publicação, foi do Sandro. E aí, o lance a gente lançou um concurso literário. Lá em abril, a gente lançou um concurso literário que foi publicado inclusive no nosso site. Tipo, eu que fiz o site não manjo muito desse rolê, mas saiu bonitinho, do jeito que, né, tinha que ser, assim, pra gente conseguir lançar um regulamento, lançar um texto, né, pra pessoa entender do que se tratava, etc. Então a gente teve a publicação de um site até para todos os projetos, uma plataforma mesmo para o coletivo, né, para todos os projetos do Salve. Então a gente lançou um concurso literário e deixa eu ler aqui. Isso, calma, vou falar do Richard já já. E da capa também já falo. Thiago já responde suas perguntas. Mas enfim, eu tô tentando traçar uma linha do tempo da trajetória, né? Dessa produção. E aí, a gente lançou o concurso literário no site, onde que, tipo, a nossa ideia como é um livro fotográfico poético, foi dar para as pessoas um ponto de partida. Então, um ponto de partida em comum para todo mundo que quisesse se inscrever nesse concurso. Por isso que no site, na aba do concurso literário, existem as fotografias para as pessoas escreverem, produzirem a partir da fotografia ou relacionar algum texto que já tem na bala pronto, que sente que cabe a proposta. É, para enviar, né? Então, tipo, no site do Salve Quebrada a gente disponibilizou as fotografias, algumas fotografias, né? Não necessariamente são aquelas fotografias todas que estarão no livro, mas enfim, a partir dessas fotografias como um disparador mesmo para que as pessoas pudessem produzir. Principalmente nesse contexto pandêmico, bagulho doido, várias coisas acontecendo. E aí, é, sobre isso, eu acho importante dizer que a nossa publicação, ela é ela é necessária, quanto mais, né, tipo, produção literária de quebrada a gente tem, mais a gente tá para preservar a nossa história e contar a nossa própria história, né, preservar a nossa própria memória, porque a gente vive num país racista, pai pum, então, tipo, se o foco dos caras é matar o nosso corpo físico material, se nós é alvo enquanto tipo matéria, imagina enquanto produção intelectual, enquanto produção cultural, enquanto produção, né, artística. Então existem várias outras mortes antes da morte do corpo físico. Para nós que é alvo, para nós que é quebrada, que é alvo desse sistema, a nossa produção é resistência, tá ligado? Então, tipo,
essa publicação busca reunir a produção de comunidades historicamente perseguidas e exterminadas não só o corpo físico, mas também dos seus saberes, né? A Sueli Carneiro, que é uma mina de Pirituba muito mil grau, ela fala sobre a morte que antecede o tiro e que ela nomeia epistemicídio. Mas que é isso, é a morte da episteme, é a morte de um saber de um povo, tá ligado? Então eu acho muito, sim, muito importante, assim, pra nossa quebrada, pro momento que o nosso povo vive e enfrenta, né? Que chega a ser sem palavras, enfim, pra esse contexto todo absurdão, mas é muito importante que a gente consiga reunir numa publicação, produção de um monte de gente zica, foda, que se inscreveu no concurso e entende que a sua produção é importante, que escrever é valioso, é sobre resistir a todas essas lógicas que tentam exterminar nós e nos nossos saberes, né, não? Então, é nesse sentido que vem a publicação do Favelas e Aldeias, do Salve Quebrada. Eu vou responder aqui a pergunta do Thiago. É o seguinte, eu não vou dar spoiler da capa. Quem sabe depois que a gente falar aqui os nomes das pessoas, assim, não sei. Quem fez a arte da capa foi o Jamal. Jamal, se você estiver aí, dá um salve. Se você quiser entrar também pra falar de como que foi isso, essa produção dessa arte pra capa do nosso livro. E, gente, tá a coisa mais linda, sem maldade, vai ficar muito lindo. A arte da capa é do Jamal, que também integra o coletivo Salve Quebrada, tá monstro, tá mil grau, tá, mano, da hora de verdade. E aí, assim, os fotógrafos que vão ter cliques nesse livro é o Thiago, que eu já falei, o Xuxão, a Gabi e o Richard, que é da terra indígena Jaraguá. Então, tipo, a gente tá reunindo os cliques de 4 pessoas que tiram fotos pra integrar, né, a publicação. Lá no regulamento, a gente preveu a participação de 20 pessoas. Então, tipo, eram 20 vagas. São 20 vagas para entrar na publicação. Geral quer ver a capa, né? Ai, gente, cliquei em alguma coisa. Senhor amado. Calma aí. Que eu não manjo muito de lives. Aí. Então, gente. Bagulho doido. 20 vagas pra essa publicação. E aí, a gente teve. No começo, mano, muito louco, né? Porque no começo que a gente lançou o concurso, não sei se também foi uma questão de alcance mesmo, mas foram pouquíssimas inscrições, assim. Eu tava, tipo, preocupada. Inclusive, falei, gente, cadê o pessoal que escreve da quebrada que, tipo, o bagulho precisa fluir, tá ligado? E aí, no finalzinho, assim, aí a gente prorrogou as inscrições, né? Elas estavam previstas pra acabar, acho que no mês de maio? Eu nem lembro. A gente só sei que a gente prorrogou as inscrições, foram até junho, assim. Final de junho. Então deu tempo para quem quisesse entrar, e a gente fez uma força-tarefa assim, de divulgação pesada pro povo ficar sabendo e, enfim, participar. E aí as inscrições rolaram assim até junho. E tamo aí. Algumas coisas antes de anunciar os nomes. Porque essa live, na real, é pra isso mesmo, assim. É da hora nós trocar um papo. Porque, né, existe muita coisa. Existe um processo todo muito longo até a gente chegar aqui. Mas algumas coisas que eu acho importante dizer. Pra essa publicação, teve gente que mandou mais que 2 textos. É importante lembrar que lá no regulamento tá que até 2 textos podem ser publicados. Então, tipo, se você mandou 3, 4 textos, se você mandou 2,
você precisa saber que você pode ter um texto publicado ou até dois textos publicados, né, para as pessoas que foram selecionadas. Outra coisa que eu acho importante dizer existe premiação para quem foi selecionado. Então a pessoa ela vai ter como uma devolutiva, né? Uma camiseta do Salve Quebrada. E aí a gente tá num impasse para decidir se vai ser o modelo antigo ou vai ser o lançamento que tá chegando. Da camiseta do Salve Quebrada, com o nome e tudo, pai pum, bem bonita. E por isso que no formulário a gente pediu a numeração, né? PMG e tal, porque vai rolar a premiação com uma camiseta e 3 exemplares do livro. Mano, como o livro vai ser fotográfico poético, vai ser uma coisa chique, assim. Então, tipo, tem toda a escolha, todo o cuidado de uma escolha com o tipo de papel que a gente vai imprimir as fotografias, tá ligado? É, um cuidado, tipo, um processo mesmo de decidir, definir, né? Qual que vai ser o tamanho, a parada na horizontal, para as fotos ficarem, né, tipo, para funcionar como um álbum mesmo. E um registro também, muito, tipo, para mim funcionou muito como um registro da memória afetiva que eu tenho com o meu bairro mesmo, assim, ó, com a minha quebrada. Inclusive, eu gosto muito de falar sobre o quanto, tipo, integrar o movimento cultural periférico, fazer parte disso, é uma coisa que mudou a minha relação com o meu lugar, tá ligado? Hoje eu olho pra minha quebrada de uma forma toda outra. E eu devo muito a isso, a, a, a formação que é mesmo você tá em movimento pela cultura no seu lugar, pelos seus e suas, certo? Enfim. Outra coisa que eu acho importante dizer, os critérios de avaliação. Embora o concurso ele tenha sido válido para toda a cidade de São Paulo, é importante dizer que para critérios de avaliação e desempate, a gente estabeleceu uma premissa que é o fortalecimento em rede que diz respeito ao território noroeste. Então, como a gente é um coletivo que atua especificamente nesse território, a gente teve como critério de desempate e avaliação para entrar na publicação ser da quebrada. Então, tipo, esse era um dos critérios. Uma coisa que eu acho que também ficou muito assim, as pessoas ficaram meio receosas a respeito, foi por causa da temática. O título do livro é Favelas e Aldeias, porque este é o título do nosso projeto e vai de encontro com a proposta. E aí, no regulamento tem uma coisa que você precisa mandar um texto que tenha a ver com a temática, mas não especificamente falar, porque muita gente mandou mensagem falando, nossa, mas eu queria muito participar, mas eu não tenho eu não tenho nada escrito sobre uma aldeia ou sobre favela especificamente, etc. E aí as pessoas ficaram um pouco presas nessa limitação de tema e ficaram meio pá, assim, de se inscrever, assim. É, a gente foi chavando assim essas dúvidas conforme foi surgindo, né, nos diálogos. Mas eu acho que é importante dizer que é a partir da nossa experiência, tá ligado? Tipo, a gente escreve a partir da nossa experiência. A Conceição Evaristo tem um conceito que é a escrevivência, tá ligado? Tipo, a gente escreve sobre o que nós vive e sente. Então, tipo, é inevitável que isso esteja atravessado pela nossa experiência de mundo, que a nossa escrita seja atravessada pela nossa experiência de mundo. Então, tipo, isso foi uma das coisas que eu acho que, sei lá, acho da hora falar isso aqui, deixar isso registrado e tal, né? Enfim. Uma outra coisa que a gente estabeleceu como critério de avaliação de desempate foi não ter a publicação de um livro autoral. Quando foi entrar, né, na escala de quem vai integrar a publicação. E o lance de residir na zona noroeste, ser um artista, poeta, escritora da quebrada. Isso foi uma coisa que, né,
nos é cara porque a gente tem essa atuação em rede de fortalecimento da cultura no nosso território, que acontece de uma maneira muito diferente que acontece, por exemplo, o movimento cultural periférico da Zona Leste, da Zona Sul, enfim. Existem, né? é, Existem diferenças, né, nesses rolês todos. Mas enfim, uma outra coisa que eu acho importante dizer é uma questão de gênero, assim, fazer uma publicação toda masculina não é interessante pro Salve Quebrada, tá ligado? A gente pensa que é preciso é, é, respeitar a diversidade em todos os, né, as instâncias. Então, eu fiquei muito feliz de poder ter né, conseguir minimamente uma, um número de pessoas, um número de participantes que, tipo, tá equilibrado, assim, dentro da demanda também que a gente recebeu. E aí, sem mais delongas, mano, vou dizer aqui quem foram as 20 pessoas, vou dizer o nome e a quebrada, certo? Gente, vocês têm alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Alguém quer entrar? Alguém tem uma sugestão? As pessoas falaram pra eu recitar poesia. Não sei. Vai rolar no livro, gente. Acho que é isso. Eu não perdi nenhum comentário aqui, não. Salve, Sandro. Qual foi a maior dificuldade na construção do livro? Se tem alguma? Mano, eu acho que foi manter a sanidade pra organizar tudo isso. Foi manter a sanidade nesse período, tá ligado? De isolamento. Nós que é quebrada, nós é movimento, nós é rua, tá ligado? Nós é olho no olho. E, inclusive, uma outra coisa também. A gente tinha previsto uma festa de lançamento que seria incrível. Seria, sei lá, no Fofão. Ou na Quilombaque. Enfim, em algum lugar na quebrada que fosse, né, tipo, muito importante pra gente fazer essa festa de lançamento com geral que integra a publicação, com todo mundo que se inscreveu. Pra celebrar mesmo, assim, ó. Essa publicação, esse momento. Mas e aí, tipo, a pandemia atravessou. E atravessou daquele jeitão que nós tá ligado. Então, eu acho que, tipo, ler os textos enviados e sentir que, sabe, me reconhecer muitas vezes e sentir que, tipo, neste momento a gente tem um tempo que é todo outro. A nossa noção de tempo é muito diferente. Sei lá, eu reclamava muito que eu não tinha tempo pra fazer as coisas. E aí a gente entra num período de isolamento onde a gente tem muito tempo, mas é todo outro esse tempo. Então acho que, tipo, essa relação de uma saúde mesmo, mental, emocional, pra construção de tudo, pra fazer o orçamento. Eu queria poder ir no lugar e dizer, olha, pessoa, eu quero assim, eu quero desse tamanho, eu quero dessa cor, eu quero pegar na textura do papel que eu acho que cabe mais, eu quero, tipo, poder participar, sabe? No tete a tete mesmo da construção de tudo isso. E muitas dessas coisas foram limitadas. E, tipo, muita pesquisa, tipo, ainda bem que tem muita coisa na internet, enfim, muita pesquisa de pessoas dando dicas assim. Pegar. Me ajudou muito também para entender tipo de papel, por exemplo, capa, verniz localizado, não localizado, não sei o que, não sei o que. Pegar alguma coisa assim como exemplo, tá ligado? Pegar, tipo, publicação de antologia de quebrada, de coletivo de quebrada, pra pegar uma visão e ter uma noção. Porque é isso. Tipo, a gente vai aprendendo, né? E foi um processo de aprendizado muito valioso. Pessoalmente e coletivamente, eu acho. Como fazer esse rolê da publicação independente? Mano, ó, não é impossível. A primeira coisa, tipo, pra mim que sou escritora, pra eu que sou escritora, era mó castelo, assim, tipo, nossa, eu nunca vou ter um livro meu, porque, tipo, isso deve ser muito caro, isso deve ser muito difícil. Isso não é pra mim. Também tem uma coisa da gente, tipo, também achar que isso é um rolê.
Gente, eu tenho. Acaba em 1 hora, né? Eu preciso me ligar no horário. Mas enfim, tem essa coisa de a gente achar que não é pra gente, etc. Mas tem muita gente, muita editora de quebrada é, trabalhando nesse corre de publicar é, pessoas de quebrada também, tá ligado? Tipo, tem muita coisa. Eu fui procurando e uma coisa que eu acho interessante é a gente fortalecer os nossos, tá ligado? Pra mim não fazia muito sentido pensar numa editora grande, totalmente é, estabelecida no mercado editorial, porque a gente tá falando, tipo, de um dinheiro público que tem que girar entre nós. Então, é muito caro pro Salve Quebrada manter essa rede, tá ligado? Se existe, tipo, mulher preta trampando com o mercado editorial, por que que não vai fazer essa moeda girar na mão dos memo, tá ligado? Homens brancos, ricos e héteros. Não faz muito sentido, tá ligado? Então acho que, tipo, isso também foi importante. E tem muita gente nesse corre, viu? Foi MC Hobbs que perguntou. Não é impossível, tá ligado? É papo de investimento. Se você quiser depois dar um salve que a gente passa contato de gráfica, assim, eu orcei muitas gráficas, de diagramação, que também não é um rolê que, tipo, é muito difícil de achar gente da quebrada fazendo em preço popular, tá ligado? Acessível, enfim. É, a arte de capa, o Jamal mesmo tá aí, deu um salve tudo, entendeu? Então, tipo, acho que a cota é nós pensar nessa atuação e fortalecimento em rede mesmo, é entre nós, mano, é nós por nós. E é super possível, assim, eu tinha uma visão que foi completamente transformada por essa experiência, tá ligado? De estar trampando nesta publicação. Vou ler outra pergunta. Qual a relação possível entre fotografia e poesia? Você sentiu que houve diálogos entre os dois no livro? Mano, muito. Teve uma inscrição que a pessoa foi no site, escolheu uma foto e escreveu a partir dela. E aí, tipo, isso ajuda muito a gente pensar na hora de diagramar que foto vai ficar perto de qual texto, sabe? Tipo, dá pra sentir o quanto que a fotografia influenciou a poesia. Então a poesia entra como uma. Eu fiquei muito. Eu fiquei muito brisando nesse lance, tipo, da acessibilidade. Por exemplo, as pessoas que são cegas, elas podem ver a fotografia se elas lerem as poesias, se elas ouvirem as poesias, tá ligado? Então, tipo, eu acho que teve uma interação muito louca entre os cliques e os textos, tá ligado? Porque também é muita gente boa nesse trampo, na moral. Todo mundo que se inscreveu, tipo, mano, só peso de verdade. E isso pra mim foi muito bonito, assim, ó. Tipo, perceber como que o rolê, mano, fluiu. Outra pergunta, nas ideias informal e sobre a capa, você falou muito sobre os corres de quebrada a respeito do livro. Cita um pessoal aí do corre. Tá. Já é o grande compositor da quebrada. Os meninos ficam aqui, né? Tudo se elogiando. Da hora, gente. Então, citar o pessoal do corre. Seguinte, eu tive a indicação de uma parceira que ela tem uma editora. Ela criou. é, pariu mesmo a editora dela, que é a Ajuda Grandir. Ela me ajudou muito no começo, me dando assessoria, tipo, tirando várias dúvidas, coisas que eu nem imaginava que, tipo. Porque é isso, né? Você começa. E aí, a gente vai publicar um livro. Por onde começa? Tá ligado? E aí a Ju da Grandir Edições foi uma pessoa que me ajudou muito, assim, que, tipo, me deu suliou meu pensamento mesmo em vários momentos, tá ligado? Pra ajudar nessa construção toda. Eu tenho uma lista, inclusive. O Nibrizante é um maluco que tem um selo, Selim Trovoar, se eu não me engano. Ai, gente, aqui pra eu achar a lista aqui agora. Pra funcionar as coisas pra achar a lista.
Eu fui nessa busca de pensar quem são as pessoas que estão trabalhando com o mercado editorial de quebrada, tá ligado? Tem muita gente, tem muita coisa acontecendo. Você pega. Eu comecei a pegar, tipo, mesmo os livros, tipo, de publicação de quebrada pra me basear. Tipo, mano, ler a ficha técnica, quem faz o quê? Quem eu posso procurar pra te fazer orçamento? Pra saber. Então, eu acho que, tipo, a gente se espelhar muito na gente mesmo, nos corre de quebrada, nos livros de Sarau, tá ligado? Nas antologias de slam, tá ligado? Tem muita gente boa, mas eu tenho uma lista. Quem quiser, pode me procurar que eu solto. Tipo, tem uma galera nesse corre, nesse trampo que fez o orçamento em, mano, real, acessível, real. E as pessoas super trocam ideia a respeito de forma de pagamento, enfim. Tipo, dá pra fazer, tá ligado? Dá pra fazer. Se a gente começa. Inclusive, se a gente considera o quanto a gente deu pra economizar nesse período de isolamento, dá pra pôr um filho na rua aí, sim, tá ligado? Mas eu fico devendo, tipo, os nomes dessa galera que tá no corre. Mas tem uma lista. E eu. Pode pá que eu vou soltar. Uma outra coisa que eu ia falar. Ah, muito louco. Eu acho muito da hora também uma outra coisa. A gente se espelhar nas publicações que a gente tem, tipo, dos parceiros que estão no corre da literatura marginal. No sentido de pensar que, tipo, mano, quem diz que um livro tem que ter, sei lá, tipo, de pensar a estrutura mesmo de um livro, assim, ó. De pensar que inclusive pra gente, pra ser interessante pra gente, pra quem a gente tá produzindo, o livro precisa comunicar, precisa atingir, tá ligado? Alcançar. Então, tipo, a estética mesmo, tá ligado? No processo de diagramação, fazer uma parada criativa que vai chamar a atenção de quem acha que ler é chato, por exemplo. E aí pega um livro de sarau, pega um livro de slam e fala: caralho, mano, outra fita, tá ligado? Tipo, acho que as fotografias também vêm pra diminuir esses abismos, tá ligado? E, sei lá, despertar um interesse pela leitura. Então, tipo, pensar as formas mesmo. Eu acho que dá muito pra gente ficar, pegar como parâmetro, tá ligado? Quem tá no corre antes de nós. Que abre o caminho pra nós passar, né? Porque ninguém inventa roda. Então, tipo, mano, o corre é se fortalecer nós por nós. Não dá pra fazer nada sozinho, tá ligado? É... E essa é a fita. O livro Chinela e Meia, do Sarau Segunda Negra, Chinela e Meia, mano, eu amo esse título desse livro. É o livro do Sarau Segunda Negra e inspirou esse trampo novo. Doa Quem Doer, Jaraguá e Guarani. Sim, pode pá, Sandro e Daís, é isso mesmo. Doa Quem Doer, Jaraguá e Guarani é um som, né? Se eu não me engano, um som, mano, muito pesado da banda Idaís, que tem parceria com os meninos indígenas, se eu não me engano. É que eu só lembro dessa letra. Doa quem doer, desse refrão, doa quem doer, Jaraguá e Guarani. Quem se interessar, mano, procura saber que o bagulho tá como? Pesado. Mas enfim, gente, tem tempo e eu preciso falar logo quem são essas pessoas. Olha só, eu achei que eu não ia conseguir desenrolar o tempo de 1 hora de live, mas fluiu, certo? Vamos aí. Gente, alguma questão? Mais alguma questão? Da hora legal. É isso, time. Vamos aí. Seguinte, temos aqui os 20 nomes das pessoas selecionadas. Assim que, depois que eu anunciar aqui, a gente vai fazer uma publicação, certo? Nas redes, oficial, né? Com a lista dos nomes aprovados. E depois no site também vai estar disponível para quem não assistiu a live, de repente, não sei, enfim. E E aí depois as pessoas precisam ficar atentas nos e-mails, porque aí a gente tem todos os trâmites burocráticos pra seguir com esse rolê e fazer a coisa acontecer, demorou? Então é isso, fica atento. Bora aí. Que rufem os tambores. E as 20 pessoas que vão integrar a primeira publicação do coletivo Salve Quebrada são Aliel, do Sol Nascente, que é menor de idade, inclusive precisa da autorização dos pais. Depois fica ali gerando um e-mail, certo?
Igor Chico, da Vila Zate, MC Hobbs, do Morro Doce, Ariex, do Elisa Maria, Consigliere, do Sol Nascente, Cello Santana, de Perus, Pedro Bastos, do Santa Mônica, que também é menor de idade, mas ele já mandou a autorização dos pais, a Naya, que é indígena Cariri, o Kaique, que é do Sol Nascente também, a Lu Amor, que é da favela da Combustal. Gente, vão fazendo os comentários que depois eu vejo, vou ler a lista toda. O Olívio Jecupé, que é da terra indígena Tenondeporã, o Antony Carai Poti, que é da terra indígena Jaraguá, a Zeferina, a Miriam, que é da Coab de Taipas, o Trevo Ribeiro, que é do Acre. Ai, que da hora. A Sheila Martins, Bangu, no Rio de Janeiro, Isis Brandão, da etnia Pataxó, em Coroa Vermelha, na Bahia, Juliana Lima, que é do Sol Nascente, e Luísa Rafacho, que é aqui do Jaraguá. Certo? São essas as 20 pessoas. Elisa Maria presente. Agora eu vou ler os comentários aqui, porque... Certo, essa live vai estar no canal do YouTube do Salve Quebrada. Da hora, Sandro, valeu o salve. E sim, vou salvar, com certeza, para as pessoas que não puderam acompanhar, assistirem e verem os seus nomes. Certo? Então é isso. Essas pessoas que eu falei, gente, precisam ficar atenta nos e-mails. Eu vou disparar agora os e-mails para as pessoas retornarem. Enfim, tem algumas coisas que precisam, né? Outros passos a partir de agora, enfim, para, né, consolidar o rolê mesmo. Fiquem atentos. E bora que bora, o bagulho tá bonito, hein? Quero agradecer todo mundo que participou, tá ligado? Não ficaram muitas pessoas de fora, mas eu gostaria muito de agradecer as pessoas. Tipo, essa seleção não foi simples. Eu quero agradecer o Thiago, tipo, do Salve. Me ajudou muito nesse processo todo, durante todo esse período, tá ligado? E não é simples, tipo, né? Tipo, sentar, ler, decidir, estabelecer critério, tomar decisões, enfim, não é simples, mas eu gostaria de agradecer geral que participou, fortaleceu, acompanhou, compartilhou, enfim, mano. Só gratidão, é nós por nós, tamo junto. E fogo no mundo. Vai chegar essa publicação pesada, hein, time? Tamo junto, é isso. Quem quiser fazer alguma pergunta, entrar para comemorar que entrar para comemorar que tá na publicação, é só dar o salve. Eu acho que eu não tenho, não... Ah, tá, tem 15 minutos ainda, eu acho. Mas é isso, seu trampo representa o trampo do Salve Quebrada, representa o trampo do Salve Quebrada, realmente tá bonito. Tá bonito de se ver. Salve Pedro Bastos. Eu acho que é nome. Gente, eu falei os nomes artísticos, tá? Os nomes artísticos das pessoas que se inscreveram. Quem quiser entrar. Entra aí, galera. Quem quiser entrar pra dar um berro de. Caralho, eu tô dentro. Da hora, legal. Tamo aí. E é isso. Será que eu dou algum spoiler de algum texto meu que vai estar? Vocês querem? Vamos ver. Vou até dar uma respirada, né? Falo bem. Vamos abrir aqui, gente, pra gente ver juntos. Vou deixar a live cair. Vocês vão ficar aqui. Se vocês não quiserem entrar, eu vou ficar aqui olhando pra minha face. Vou dar um spoiler de um texto meu que vai entrar. Certo? Dá seu papo, poesia. Sou poeta, vamos lá, né? Não posso fugir. Vamos ver.
Chama na poesia, chama na poesia. Pode ir pra que eu vou chamar, time. Tô escolhendo uma. Alguma coisa acontece no meu coração. Quando chego no Jaraguá, vejo o pico, a matriz e a estação. Comecei uma assim, ousada, né? Vamos aí. Vou ler uma aqui que eu escolhi. Boa noite, bonita. Vou dar o spoiler aqui de uma poesia minha que vai estar no livro, certo? Licença para chegar. Meu pé com barro denuncia de onde eu vim. Jaraguá era no noroeste, o território aqui é Guarani. Barro dessa terra que ainda nos é roubada, suor dessa guerra que nós vivi na quebrada. Missão que nos foi dada antes mesmo da placenta, sem opção de recusar ou ramelar. Nós segue pisando firme nesse chão que nos sustenta, abrindo trilha descalço e quebrando pedra no dente pro nosso sonho passar. Dizem que sonho que se sonha junto é realidade e eu não ando só. Acredito que nossos ancestrais nos guiam pelo caminho da verdade e o legado do nosso povo não se acaba no pó. Fé. Já cheguei na Larissa dando nome. Aê! Da hora, gente. Esse é o trecho de uma que vai estar no livro, certo? De minha autoria. Que nós só no mundo a passagem, mas não a passeio, né? Vamos combinar. Ai, cliquei de novo. E é isso, agradeço geral que acompanhou a live. Vai ficar salvo aqui no perfil do Salve Quebrada, né? Eu não sei como que deixa salvo, mas enfim, vou descobrir. E é isso, gente. Agradeço de verdade, salve mãe. Minha mãe acabou de entrar na live, gente. Salve mãe. E é isso, certo? A gente vai fazer a publicação com a lista dos 20 nomes das pessoas que integram a publicação, certo? E vai estar no site também, vai estar no link da bio do Salve Quebrada, vai estar o link para o site para a publicação oficial, certo? Sandro, me responde se tem que ter o aplicativo do IGTV para salvar essa live. Nunca fiz, gente, não sei. Por favor. Tô aprendendo. Tem que ter paciência. Tava procurando. Baixa qualquer coisa, baixa, tá bom. Tá. Ainda bem que tô com o celular do Eric, que é bom, que o meu mesmo. Gente, muito obrigada. Eu vou deixar as fotos passando e a live e, tipo, cair sozinha. Certo? Demorou, Thiago. Sandra, muito obrigada pelo apoio.